Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos novamente. Na aula inaugural eu já apresentei para vocês um pouco de como seria a dinâmica do nosso exercício, do nosso treinamento. Se você está aqui nessa aula e ainda não assistiu a primeira aula de introdução à aula inaugural, é importante que você assista para que entenda quais serão os conteúdos e qual será a metodologia desse treinamento. Eu vou deixar os modelos para vocês lá no grupo do Telegram, tá? Para que vocês consigam acompanhar a aula com o modelo em branco lá, com a planilha em branco. Ao final desta aula aqui, ela vai ser um pouquinho mais comprida, peço desculpa para vocês, um pouquinho mais longa, mas é importante que nós tenhamos todo esse conteúdo junto, para que não se perca, todo ele é interrelacionado. Ao final dessa aula, nós seremos capazes de elaborar uma planilha, como essa que eu estou mostrando para vocês na tela, e com uma série de fórmulas, ferramentas, formatações, que permitirão que vocês consigam entregar um trabalho um pouco mais organizado, mais dinâmico e mais seguro. A segurança da informação dentro de uma planilha de Excel, ela é de extrema importância porque é muito fácil da gente se perder. Aqui eu tenho a planilha que eu deixei aí para vocês, como modelo. As duas primeiras linhas eu deixei como exemplo para nos guiar. Eu criei um registro interno de peças não conformes, com um número sequencial para rastreabilidade, né? Fiz um template padrão aqui. Então nós temos item, descrição, cliente, operação. Eu vou explicar para vocês o que é esse concat aqui. Custo da não conformidade, a origem da não conformidade, quantidade de peças, tipo de falha e por aí vai. Ao longo do treinamento a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Uma coisa bem importante que eu mencionei na aula inaugural, que eu trataria de alguns atalhos com vocês. Tá? Então, por exemplo, Ctrl B. Eu utilizo e tem até eu faço isso de maneira automática, tá? Ctrl B é a mesma coisa que você vir aqui e dar um salvar. Tá? É a mesma coisa que fazer isso, só que ao invés de eu dar 2 cliques, eu simplesmente clico Ctrl B. É mais dinâmico, é mais rápido, então eu estou digitando aqui e já dou um Ctrl B, ele já está salvando a minha planilha. Tá? Bem como você pode configurar para que ela tenha um salvamento automático. Eu não faço isso porque eu peguei o costume de ir salvando. Tá? Eu sugiro a vocês porque às vezes a gente esquece de colocar aqui, então eu uso o Ctrl B. Um outro atalho, outros atalhos bem legais assim, é por exemplo Ctrl N. Ctrl N, se você clicar Ctrl N em cima de uma célula, você deixa em negrito. Se clicar Ctrl N de novo, você tira a formatação de negrito. Se por exemplo você clicar Ctrl I, coloca o conteúdo da célula em itálico, Ctrl I de novo você tira de itálico. Então são detalhes aqui, só de detalhes de formatação. Um outro atalho bastante utilizado no Excel é o atalho de autossoma. Ao invés de eu vir aqui selecionar todos os valores e vir aqui no autossoma, eu costumo utilizar um outro método. Eu venho embaixo de todos os valores que eu quero fazer a soma e dou um Alt igual. Percebam que a parte pontilhada é a região que ele está somando. Eu dou um Enter, está aqui embaixo a soma. Conferir se está batendo certinho. Soma 163. Essa região aqui é bem legal para vocês se guiarem também. Ó. Nem todo mundo presta atenção nisso aqui, mas são informações bem úteis quando você quer fazer uma análise rápida. Tá? Então aqui embaixo está me dizendo que tem uma soma, tudo isso que eu selecionei aqui tem uma soma de 163, tem 10 itens na minha seleção e a média de todos eles é 16,30. Bem interessante aí. O Alt igual ele tanto serve para você fazer esse filtro nas colunas, quanto para fazer em linha.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que então, em vez de mostrar só o Alt igual aqui, que foi o processo que a gente fez, eu já vou mostrar uma outra fórmula bastante usada e que eu vim conhecer recentemente, que é a fórmula transpor. Então, por exemplo, eu tenho essas informações todas distribuídas em colunas. Então eu quero colocar essas informações todas em linha agora. Então eu faço o seguinte, primeiro eu conto quantas colunas, né? Vai ser o mesmo número de linhas, ou seja, o mesmo número, esse número 10 que tem aqui embaixo, vai ser o mesmo número de células na horizontal que eu vou precisar para fazer a minha fórmula transpor. Então o que eu faço? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu deixo selecionado assim, tá? E eu dou um igual para abrir a fórmula, transpor. Então ela já me aparece a fórmula, eu dou um tab aqui, ela já carrega. Bom, ela está me pedindo qual que é a matriz que eu quero transpor. Eu venho aqui e seleciono os dados. Então eu tenho 10 células na vertical, eu preciso ter selecionado 10 células na horizontal. Eu dou um Ctrl, Shift e Enter, pronto, transpus os dados. Então, todos os dados que você tem em coluna, você agora tem em linha. E aí eu vou fazer a mesma simulação que eu fiz antes ali, com Alt igual para fazer a autossoma da linha. Essas duas formas são bastante utilizadas e nos ajudam bastante. Uma coisa importante do Alt igual, tá? É o seguinte, eu vou colocar um valor aqui para fazer uma brincadeira. Ele vai fazer a autossoma até o primeiro espaço em branco que tiver. Então, olha aqui, ó. Isso tem que tomar muito cuidado, tá? Percebam que ele só está somando o pontilhado. Ah, mas eu quero considerar o 10 lá, Rodrigo. Então, eu venho aqui e seleciono 10 também e dou Enter. Então, agora, se a gente clicar ali na autossoma e der um F2, ele vai mostrar, além da fórmula, todos os recursos que ele está utilizando na fórmula. Então, aqui nós já falamos de três coisas. Falamos de Alt igual, para o que serve. Falamos da fórmula transpor, que é uma fórmula bem importante, poucas pessoas conhecem. E estamos falando também da tecla F2, que ela serve para, lembrando aqui, aonde tem uma fórmula, eu dou um F2 e ele me mostra qual que é a fórmula que eu estou usando e quais são os recursos que essa fórmula está usando para poder dar o resultado. Perfeito? Deixa eu apagar para não bagunçar aqui o nosso trabalho. Essa aqui é uma planilha de banco de dados que nós vamos conhecer um pouquinho logo em seguida aí. Outra coisa bem importante que eu não mencionei para vocês. A primeira coisa que eu faço quando eu abro uma planilha nova é vir aqui em exibição e tirar as linhas de grade. Perceberam a diferença? Para mim fica mais clean e eu acho mais profissional eu receber uma planilha assim, eu enviar uma planilha assim, eu ter uma planilha limpa para poder trabalhar. Então, essa dica eu dou para vocês, tá? É uma boa prática. Vai ficar bastante profissional, bastante organizado, mas enfim, claro, cada um não é o que vai influenciar no resultado final, que é o que o teu trabalho precisa dar, né? Que é a informação. Uma outra coisa bem importante que eu utilizo muito, ó, como que eu faço para selecionar toda essa linha aqui, só nas informações que eu quero? Eu clico com o botão esquerdo do mouse e arrasto, né? Pronto. Mesma coisa eu faço na horizontal. Clico com o botão do mouse e venho aqui arrastando para selecionar. O que eu gosto de fazer? Eu seguro o Ctrl, Shift e o cursor. Nesse caso, para baixo. Ele sempre, eu clico uma vez só. Ctrl, Shift e para baixo. Pronto. Selecionou todos os dados. A mesma coisa para a direita, para a esquerda, para cima. Então, Ctrl, Shift para a direita. Ele vai até o primeiro espaço vazio que ele tiver. Isso quando a gente está trabalhando com volume de dados, parece besteira, parece simples isso, né? Mas quando estamos trabalhando com volume muito grande de dados, como planilhas que eu trabalho com 3.000, 4.000 linhas, ajuda bastante a agilizar o nosso trabalho.
Por exemplo, uso muito pouco o mouse para trabalhar. Eu utilizo bastante aqui o teclado, porque aí eu uso os atalhos, né? Faço bastante. Uma outra dica legal é isso aqui, ó. Por exemplo, eu apertei Alt, tá? Observe aqui em cima, ó, tá? Que já tem todos os atalhos para Alt, o V, que é o revisão. Tá aqui, ó. Ele já abre a página de revisão e aqui já vai me dando todos os atalhos. Então é uma dica. E aí eu dou um ESC de novo, ele sai de todos os recursos. Vamos pôr a nossa planilhazinha aqui então. Então essa aqui é uma planilha simples de registro de não conformidade. Ela parece simples, porém ela é muito útil. Poucas empresas eu vejo fazer um controle correto de refúgio. Então, e é tão simples de fazer, você vai fazer uma vez só, vai demorar uma vez só para fazer e depois é só replicar para as linhas de baixo. Então, vale a pena o esforço para a gente ter a informação na mão. Vamos começar com o primeiro recurso que eu vou ensinar para vocês: validação de dados. O que é a validação de dados? Nada mais é do que um Pokayoke. Tá? Para nós que somos da qualidade, sabemos bem o que é Pokayoke. E para quem está assistindo essa aula e não sabe o que é um Pokayoke, é um dispositivo à prova de erro. Por exemplo, existem várias formas de você aplicar a validação de dados. Eu vou mostrar uma para vocês, que é uma validação de dados que evita que a pessoa digite alguma coisa errada. Nesse caso, o part number da peça, o código do item. Ok? Para que toda a nossa planilha funcione, eu criei um banco de dados com essas informações. A planilha que eu dividi com vocês lá no grupo do Telegram já está com esse banco de dados preenchido. Aqui você podia ter qualquer informação que você quisesse. Tá? E a gente vai entender agora na sequência o porquê que esse banco de dados ele é importante e por que vocês vão precisar tê-lo. Vocês tanto poderiam ter esse banco de dados em uma nova aba, quanto vocês poderiam ter esse banco de dados ao lado da tua planilha. Aqui. Abaixo eu não indico porque provavelmente você vai precisar preencher mais coisas abaixo aqui. Né? Mas do lado não é problema nenhum, uma vez que a gente limitou a nossa planilha até aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer. Nós vamos evitar que as pessoas digitem o código do item errado. E isso é bem importante porque depois nós vamos usar uma fórmula PROC-V. Essa fórmula PROC-V ela vai buscar um item de referência e se você digitar isso errado vai dar problema. Ele não vai encontrar esse item de referência. Ok? Então percebam que tem validação de dados. A validação de dados a partir de uma lista é quando a minha célula aparece com essa setinha, ou seja, ela não me permite ter informações digitadas. Ok, ó, eu posso digitar 1, 2, 3 aqui. Aqui nesse caso ele aceitou porque é um código de item que eu tenho, né? Mas se você digitar 1, 2, 3, 4, ele não vai me permitir, só porque não é um item validado pela tabela, ok? Então eu venho aqui, dou um cancelar, certo? Então ele só aceitou esse 1, 2, 3, porque é um item que existe. Se vocês olharem aqui no banco de dados, ó, esse item 1, 2, 3 é um cubo de roda, tá? Por isso, então se eu digitar 1, 2, 4 aqui, 1, 2, 4, pronto, ele vai achar o item. Agora, se eu digitar 1, 2, 4, 4, errei aqui, digitei sem querer, não vai aceitar. Isso é a validação de dados que faz, eu vou ensinar vocês a fazer agora. Dados, aqui em cima, e vamos aqui nesse íconezinho, validação de dados. Ó. Clicar no validação de dados. Está aqui. Ele vai abrir esse box aqui, vai abrir essa caixinha. O que a gente vai fazer? A gente vai dizer que vai permitir uma validação de dados a partir de uma lista. Aí ele vai me perguntar, de que lista você quer validar esses dados? Nós vamos clicar na setinha, ele vai abrir o campo para eu informar qual é a lista que eu quero. Eu venho aqui em banco de dados e eu quero, lembrem, o part number, né? O código do item. Então eu venho aqui e seleciono. Podia ter 1000 códigos de item aqui. Obviamente vai ficar bem ruim de trabalhar, né? Mas a
Podia ter 20, 50, 100 códigos de item, eu teria que selecionar todos os 100 códigos. Ok? O que eu costumo fazer? Eu sempre pego uma célula em branco. Tá? E aí, uma vez que eu selecionei da onde eu quero validar os dados, eu dou um Enter. Habilitou aqui a validação de dados, eu dou um OK, ele volta lá. Está aqui o meu dado validado. Então, o que acontece? Eu venho aqui, todos os part numbers estão aqui disponíveis para eu digitar, inclusive aquela célula em branco. Aquela célula em branco que eu selecionei. Então, está aqui, o item 125, aqui selecionado. Eu quero digitar 1, 2, 3, 5. Não vai aceitar porque não está lá. Não está lá. Uma outra dica bem importante, tá? Vamos supor que eu teria que acrescentar mais itens aqui. Isso para tudo que vocês forem fazer no Excel, tá? Quando tiver que acrescentar itens e existirem fórmulas ou validações ou qualquer outra coisa que dependa dessa sequência aqui, você sempre acrescenta os itens acima. Tá? Ou seja, a minha limitação, vocês lembrem, é essa, né? Para validação de dados. Então, se eu quiser acrescentar mais um item, eu não posso acrescentar nessa célula de baixo, porque eu vou ter de refazer a minha validação. Então, é isso. Validado o meu dado, eu não preciso fazer em todas as células abaixo. Né? Uma vez que eu validei o meu dado de uma vez só, eu venho aqui, ó, nesse quadradinho, eu venho aqui, quando ele ficar com essa cruzinha preta aqui, ó, cuidado com essa que movimenta a substituição, né? Eu não quero fazer, eu quero copiar. Então eu venho aqui e copio até embaixo. Tá aqui todas as minhas células validadas com part number cadastrado na minha base de dados, no meu banco de dados. Nós vamos validar todas as células que nós precisamos validar nesse exercício. Então, eu já deixei aqui como referência, né? Descrição e cliente nós vamos puxar automaticamente. Esse concatenado que nós vamos falar depois. Ok? E aqui nós vamos puxar a operação. De novo, nós temos um banco de dados que eu cadastrei algumas operações aleatórias. Tá? Nesse caso aqui, operação da produção, do fluxo do teu processo. Essa tabela aqui não está correlacionada com essa, nem com essa. Essas três colunas estão relacionadas. Agora o restante não está. Ok? Então eu criei aleatoriamente aqui uma coluna de operações, tá? Que eu defini como 10 e 20. Então nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos vir aqui, percebam que a validação não está aqui embaixo, né? Vou estar lá em página inicial, se eu estivesse lá, seria dados, validação de dados, vamos validar os dados através de uma lista, vamos vir aqui, vamos selecionar a lista de onde nós queremos validar os dados, vamos vir em banco de dados e vamos selecionar aqui, sempre uma em branco, tá aqui. Dei um Enter, dei um OK, está aqui validado o meu dado. Aqui ele vai aparecer as duas operações cadastradas, ou quantas operações vocês cadastrarem, e mais aquela célula em branco que eu deixei. Vou fazer a mesma coisa aqui, vou arrastar para baixo. Estão aqui todas as minhas células validadas. Percebam que aqui a borda mudou um pouquinho, depois a gente configura de uma vez só isso aqui. É bem facilzinho, bem tranquilo. Ok? Fizemos essa validação. Acho que deu para reforçar bem essa parte de validação. E eu vou passar o vídeo um pouquinho para frente para não ficar tão chato também de perder tempo com mais uma validação. Para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? A partir de agora que a gente está fazendo o exercício na prática, pode deixar aqui nos comentários do YouTube. Aqui não assistiu a aula inaugural, assista para entender o que nós vamos ver no treinamento e para você entender também qual vai ser a metodologia que vai ser passada as informações aqui, ok?